Bom, você já teve curiosidade em saber como é que anda a saúde financeira de uma determinada empresa e não soube como chegar lá? E nesse vídeo eu vou vos ensinar exatamente isso. Nesse vídeo eu vou vos ensinar a como fazer leitura de um balanço patrimonial, como interpretar as rúbricas de um balanço patrimonial. Este vídeo é inclusive para aquelas pessoas que não são contabilistas, não trabalham em áreas financeiras, nunca souberam, nunca tiveram em contato com essas matérias, mas têm algum interesse em perceber como é que anda a situação financeira, como é que anda a saúde financeira de uma empresa pública, de uma empresa onde eu trabalho, de uma empresa onde meu amigo, meu pai, minha mãe trabalham, ok? Então esse vídeo é para todos, ok? Vocês vão ver que é muito simples interpretar as rúbricas que estão num balanço patrimonial, que é o principal documento que espelha a saúde financeira dessa empresa, e a partir daí vocês terão noção, né? Poderão tirar algumas conclusões e ficam esclarecidos, ok? Por isso fica até o final desse vídeo que eu vou vos ensinar a fazer leitura de um balanço patrimonial, ok? Bom, para fazer esse exercício convosco eu tive que escolher um balanço patrimonial, né, naturalmente, e trouxe um caso prático, né? Eu tive que pesquisar aí na net quais eram os que estavam disponíveis. Eu encontrei o relatório de contas da Sistec, que é uma empresa de comércio de produtos eletrônicos e fornece também alguns sistemas de informação, alguns softwares, e eu consegui localizar. Vocês sabem que temos poucas empresas que divulgam um relatório de contas aqui no nosso país e é um pouco difícil. Empresas com esse nível de comprometimento com a transparência, né? Dar ao público a conhecer a sua situação financeira é um exercício simples e a Sistec é uma das empresas que faz isso, ok? Bom, vamos então à tela, né? Bom, este balanço, como vocês podem ver aqui, este balanço é apresentado na vertical, né? Existem duas formas de apresentação do balanço, que é na vertical e na horizontal. Na apresentação na vertical, todas as massas patrimoniais, ativo, passivo, situação líquida ficam na vertical, e depois temos aí os valores. A apresentação na horizontal, temos o ativo de um lado e do lado esquerdo, e do outro lado direito do balanço nós temos o passivo e a situação líquida, ok? Então aqui é apresentado na vertical e nós vamos ver isso. Como vocês podem ver, começando aqui pelo ativo, né? O ativo tem dois lados, está dividido em dois lados. Tem um ativo não corrente e o ativo corrente. Depois nós temos o passivo, temos o capital próprio e passivo. Primeiro temos o capital próprio, com as suas rúbricas, vamos ver cada uma delas. Depois nós temos o passivo. O passivo também temos passivo não corrente e passivo corrente, ok? Vamos começar então pelos itens do ativo, que está dividido em ativo não corrente e ativo corrente. O ativo não corrente, no geral, são aqueles bens e direitos que estão na empresa por mais de um ano, ok? Os ativos correntes são aqueles bens que permanecem na empresa por menos de um ano, ok? Então, começando pelo ativo não corrente. No ativo não corrente, o que é que nós temos? No ativo não corrente, nós temos imobilizações corpóreas, imobilizações incorpóreas, investimento em subsidiárias e associados, outros ativos financeiros, outros ativos não correntes, ok? Vamos lá então começar. Imobilizações corpóreas. Imobilizações corpóreas, o que é que nós temos? Aqui, normalmente nessa rúbrica, vocês veem aqui, no caso desse balanço, eles têm aqui imobilizações corpóreas, nota 4, 14 mil milhões de kwanzas. É muito dinheiro, né? E vocês veem que em 2020 foi 14 mil milhões de kwanzas e em 2019 já foi 5 mil milhões de kwanzas. A variação também foi absurda. Significa que a empresa investiu muito em imobilizações corpóreas. E quando nós estamos a falar em imobilizações corpóreas, quais são os itens que estão nas imobilizações corpóreas? Normalmente aqui tem terrenos, carros, os carros da empresa, no caso, por exemplo, da Sistec, por exemplo, que é esse caso que nós estamos aqui a falar, esse balanço que nós estamos aqui a usar exemplo. Por exemplo, os carros da empresa que vocês veem a circular, os carros que normalmente usam-se para assistência técnica ou para deslocação do pessoal, se calhar, não sei como é que funciona a locação desses carros da própria empresa, mas os carros, os computadores, o terreno, os edifícios que vocês conhecem da empresa, são alugados, não ficam aqui registrados, mas se forem edifícios próprios,
Estes bens ficam aqui registrados na conta de imobilizações corpóreas, ok? Então, a conta de imobilizações corpóreas são os meios fixos, são aqueles imobilizados que ficam na empresa. A propriedade da empresa em termos de meios fixos, ok? Depois vamos ver um detalhe da nota, o que é que tem aqui na conta de imobilizações corpóreas desse balanço patrimonial que nós estamos a analisar, ok? Então, vocês veem aqui, imobilizações corpóreas, 14 mil milhões. Depois nós temos as imobilizações corpóreas. As imobilizações corpóreas são aqueles bens de caráter imaterial, ok? Bens ou direitos de caráter imaterial, ok? Como vocês podem ver aqui, eles têm uma imobilizações corpóreas, um valor muito residual quando comparado com as imobilizações corpóreas, que é de 735 mil kwanzas, não é muito dinheiro, mas também os itens aqui são muito diferenciados, ok? Depois nós temos investimentos em subsidiárias e associados. Eles, por acaso, para essa rúbrica não tem aqui nenhum valor. Significa que a empresa não tem investimentos nessa altura, não tem investimento em outras empresas. Depois vem aqui outros ativos financeiros, se calhar bilhetes de tesouro ou obrigações de tesouro. Depende muito da maturidade desses instrumentos. Os bilhetes de tesouro são maioritariamente bilhetes de curto prazo. Olhando aqui para a nota, por exemplo, para a composição da nota 4 dos ativos dos imobilizados corpóreos, por exemplo, o que é que vocês podem ver aqui? Terrenos e recursos naturais, né? Terreno, aqui provavelmente estão os terrenos que a empresa tem. Depois tem edifícios e outras funções. Os edifícios que a empresa tem, equipamento de carga e transporte, os carros que a empresa tem, os veículos que vocês veem a circular na rua das empresas, com o logotipo da empresa, normalmente ficam registrados aqui nessa rúbrica de equipamento de carga e transporte. Depois temos equipamento administrativo, os computadores, as impressoras, todo equipamento administrativo que uma empresa tem para poder funcionar. Depois temos outras imobilizações corpóreas, taras e vasilhame, empresas que têm taras e vasilhame. Depois tem aqui imobilizado em curso. Depois, olhando aqui para o imobilizado em corpóreo, vocês veem que é um valor pequeno, né? 735 mil kwanzas. E o que eles têm aqui do detalhe que compõe o imobilizado incorpóreo? Tem propriedade industrial e outros direitos e contratos. Se calhar a empresa aqui registrou aqui os direitos de alguma propriedade intelectual de um sistema que tem desenvolvido, ou de uma coisa, sei lá, de uma coisa. Mas aqui, normalmente, como vocês podem ver, são imobilizados incorpóreos, itens imateriais, mas que têm algum valor associado. Depois nós temos, então, os ativos correntes. Os ativos correntes nós temos as existências, as contas a receber, a disponibilidade e outros ativos correntes, ok? Aqui no ativo corrente, as existências o que são? Vocês sabem que nós estamos a falar aqui de uma empresa que comercializa, inclusive, fornece serviços e comercializa bens eletrônicos, né? Computadores, telefones e outros meios eletrônicos, só para referir a alguns. Então, provavelmente aqui nas existências, os bens dessa empresa que vocês veem nas lojas, os bens que vocês veem no site, não sei se eles comercializam no site, mas que eles comercializam na loja, ficam registrados aqui nessa conta de existências, ok? Vocês veem aqui, existências 7 mil milhões de kwanzas, é muito dinheiro, ok? É muito dinheiro. O ativo total dessa empresa está avaliado em 31 mil milhões de kwanzas e o total e as existências representam, não sei em quanto é que em percentagem isso dá, mas são cerca de 7 mil milhões de kwanzas. É muito em existência. É uma natureza, esta composição assim espelha logo que é uma empresa de tipo comercial, porque vocês veem que essa existência é o estoque, as existências são o estoque, são os produtos que a empresa tem. As empresas de natureza comercial, normalmente, as existências têm um peso muito grande, ok? Depois nós temos aqui o que? Contas a receber. Contas a receber inclui direitos que a empresa tem a receber, as dívidas de clientes, se vendeu algum produto a prazo. Vocês veem aqui, no caso dessa empresa, por exemplo, que vende maioritariamente os bens, os produtos do que eu tenho noção são comercializados maioritariamente a pronto pagamento. Dificilmente um particular vai lá e pede crédito de compra de um telefone ou de um computador ou de um outro bem eletrônico. Então aqui as contas a receber inclui
dívidas a receber de clientes. Então vocês veem aqui que em termos de contas a receber, o valor não é assim tão expressivo quanto as existências para o caso dessa empresa, ok? Eles têm aqui cerca de 1.000 milhões apenas em contas a receber e olhando aqui para a disponibilidade, vocês veem que, em princípio, pelo que eu consigo observar, que é uma empresa que tem um negócio muito líquido, ok? Eles têm um estoque aqui de 7.000 milhões. Em contas a receber, tem apenas 1.000 milhões de Kwanza, mas em termos de disponibilidade, tem cerca de 8.000 milhões de Kwanza. É uma empresa que, em princípio, o negócio parece ser muito líquido. Parece que, apesar de ser uma empresa comercial, não dá muito crédito aos clientes, ok? Também pelo que consegue perceber nas lojas, né? Tu se vas a uma loja dessa empresa, dificilmente tu consegues comprar um item a crédito, um telefone, um computador, um acessório, dificilmente consegues comprar a crédito. Pagas logo para levares o produto tens que pagar. Então, essa natureza comercial, essa característica comercial do negócio fica refletido também aqui no balanço patrimonial, ok? Então, o balanço patrimonial é o item que nos ajuda a perceber isso, ok? Existe toda a estrutura comercial, existe todo o serviço de apoio, existe toda a estratégia de marketing, existe toda a decisão que é tomada em conselho de administração, que é tomada a nível de gestão, mas o balanço patrimonial é daqueles itens que nos ajuda a perceber como é que anda a saúde financeira dessa empresa, como é que anda em termos de composição, de robustez, como é que uma empresa está financeiramente. Então, o balanço patrimonial é um item que nos ajuda a perceber isso, ok? Então, daqui fechamos. Ainda tínhamos esquecido. Tem aqui outros ativos correntes. O que é que fica normalmente registrado aqui em outros ativos correntes? Em outros ativos correntes, ele por acaso aqui não tem nenhum valor, né? Mas um dos itens que pode ir aqui normalmente são aqueles custos diferidos. Os acréscimos e diferimento, que nós já temos aqui um vídeo no canal, já falamos sobre acréscimos e diferimento. Os custos diferidos normalmente, em períodos de corte, quando os custos diferidos transitam de um período para o outro, normalmente eles ficam registrados aqui nessa conta de outros ativos correntes, né? De acordo com o formato do nosso plano geral. Então, indo aqui para começando pelas existências, vocês conseguem ver aqui, por exemplo, nós temos aqui na nota das existências, temos matérias-primas de consumo, produtos e trabalhos em curso, produtos acabados e intermédio, subprodutos e resíduos e refugos. Vocês veem, atendendo à natureza da empresa, é uma empresa que não é uma empresa industrial de transformação e tem quase nenhum item aqui em termos de matérias-primas subsidiárias de consumo e tem também quase nenhum trabalho em curso. Tem, mas é maioritariamente mercadorias, ok? O valor da mercadoria é muito expressivo. Então, é uma empresa que tem uma natureza puramente comercial, ok? Compra os produtos e depois revende. Vocês, naturalmente, conhecem isso, devem ter uma noção, mas, como eu vos disse, o balanço patrimonial é o elemento na contabilidade, é o elemento na empresa que nos ajuda a perceber toda esta natureza ou composição do negócio. Ok, olhando para agora para a nota das contas a receber. As contas a receber, o que é que tem? As contas a receber têm clientes correntes, clientes títulos a receber, clientes de cobrança duvidosa com sinal negativo, já explico o que é isso. Vamos lá, clientes correntes. Clientes correntes, o que é que são? O que é que tem aqui dentro dessa rúbrica? Normalmente, dentro dessa rúbrica de clientes correntes, são efetivamente aqueles clientes em que a empresa vendeu a crédito, ok? Quando uma empresa vende a pronto pagamento, vende cliente antes de tirar o produto, paga, normalmente não se registra aqui na conta de clientes correntes. Aqui registra só aquelas vendas a crédito. Significa que todo o valor, esses 1.000 milhões que está aqui nessa rúbrica de clientes correntes, são dívidas que clientes têm com a empresa, que têm que liquidar, ok? E dívidas de curto prazo, têm que liquidar no período de 1 ano, ok? Então, clientes correntes espelha isso. Depois você vem aqui, cliente de cobrança duvidosa, e aparece com sinal negativo. Já expliquei aqui no canal que as regras de movimentação das contas e os clientes normalmente são contas do ativo, ok? E as contas do ativo são da natureza devedora. E elas apresentam-se com um saldo com sinal positivo. Vocês veem que aqui temos clientes de cobrança duvidosa com sinal negativo. O que é que isso significa? Estes clientes de cobrança duvidosa são aquelas dívidas que a empresa considerou exatamente de cobrança duvidosa. São os aguentadores que não querem pagar as dívidas da empresa. Então, em termos de regras contabilísticas, cria-se
regras contabilísticas e fiscais, criou-se esta rúbrica para espelhar essas dívidas que estão em inadimplência. Estou a usar aqui uma palavra difícil, mas vocês conseguem perceber sim. Então, aqueles clientes que estão em dívida há um bom tempo, mais do que era expectável pagar, passam a ser clientes de cobrança duvidosa. E este valor vai a reduzir o valor da rúbrica de clientes. Vocês veem, por exemplo, aqui nós temos em clientes correntes 1.900.000 e... temos 1.000 milhões. E depois temos aqui 23 milhões a reduzir o valor de clientes da rúbrica de clientes, ok? Ou da rúbrica no total das contas a receber. Então, é que nos dá esse valor de 1.000 milhões, ok? Então, conseguiram perceber as contas a receber, né? Depois nos faltava aqui. Ok, depois nos faltava perceber as disponibilidades. As disponibilidades, o que é que são? Nas disponibilidades nós temos o espelhado o valor que a empresa tem no banco, o valor que tem no caixa da empresa, ok? O valor que tem investido em títulos no mercado financeiro de curto prazo, inferior a um ano, ok? Seja bilhete de tesouro ou algum título, mesmo que seja de médio e longo prazo, mas que for detido para negociação em função das oportunidades no mercado, ficam aqui registrados na conta, na nota de disponibilidade. Então, vocês têm aqui títulos negociáveis, ok? Provavelmente são bilhetes de tesouros ou outros títulos que estão detidos para negociação ou que vão vencer dentro desse período ou que vão ser negociados, são de médio e longo prazo, vão ser negociados dentro de um ano em função das oportunidades do mercado. Depois nós temos aqui também saldos em banco, ok? Saldos em banco. Saldos em banco são efetivamente o dinheiro da conta bancária da empresa. Ou seja, é aquilo que está em depósito à ordem ou em depósito a prazo, mas eles decidiram espelhar aqui saldos em banco. É o dinheiro que está na conta bancária da empresa e pronto, disso. Estamos a falar de disponibilidade quando vocês veem no balanço de uma empresa saldos em banco, na rúbrica de disponibilidades, e quando vocês vão nas notas das contas e veem um detalhe que vem aqui saldos em bancos, isso é o dinheiro que uma empresa tem no banco, ok? Quando vocês muitas das vezes, quando querem olhar para a saúde financeira de uma empresa, olham para o carro do chefe, olham para sei lá o quê, olham para a marca, olham para a publicidade, olham para o sei lá o quê, mas se vocês querem saber o dinheiro que a empresa tem num exato momento, num determinado momento, é olhando para a rúbrica de disponibilidade e olhando sobretudo para a rúbrica de saldos em banco ou a rúbrica depósito à ordem. Depois nós temos o caixa. O caixa o que é? O caixa é o dinheiro que a empresa tem mesmo no caixa, ok? Aqui vocês veem 141 milhões de contas. Significa que a empresa, no momento em que fechou essas contas, tinha exatamente 141 milhões de contas no caixa. No caixa. Se calhar a empresa tem algumas empresas em que precisa usar mesmo dinheiro físico, dar aos funcionários para ir fazer algumas operações. Então a empresa tinha exatamente 141 milhões de contas em caixa, ok? Parece muito? Bom, isto é relativo, né? Mas a rúbrica de caixa, quando vocês veem na rúbrica de disponibilidade, quando vocês veem num balanço, uma rúbrica de disponibilidade com um valor, vão até as notas, as contas, no caso da disponibilidade é a nota 10, olhem para a rúbrica de caixa, é essa rúbrica que espelha quanto dinheiro a empresa tem efetivamente no caixa, guardado mesmo na caixa, dinheiro físico mesmo, jabá mesmo assim, irmão, ok? Então, é isto. Ok, agora vamos para o outro lado do balanço e vamos falar do capital próprio e passivo. Começando pelo capital próprio. No capital próprio, o que é que tem? O capital próprio é o patrimônio líquido, ok? O capital próprio é aquilo que efetivamente pertence aos acionistas, ok? O que pertence aos acionistas, aos donos da empresa, nem é todo o ativo, porque o ativo é alimentado por capital próprio e capital alheio. O capital próprio é o patrimônio líquido, e o capital alheio é o passivo, ok? Depois vamos falar sobre o passivo. Mas o capital próprio, o que é que nós temos dentro da rúbrica de capital próprio? Como vocês podem ver aqui, nós temos a rúbrica de capital, temos a rúbrica de reservas, a rúbrica de resultados transitados, depois temos a rúbrica de resultados do exercício. A rúbrica de capital, ela efetivamente espelha o capital social da empresa, que a empresa tem no momento da sua constituição, e também espelha as entradas subsequentes de capital, em função de uma necessidade que a empresa tem. Os sócios podem fazer entradas subsequentes, para além daquela que foi a entrada de valores no momento da constituição da empresa. Então, tudo isto fica aqui explicado no capital
na rúbrica de capital. Então, quando vocês veem um balanço patrimonial, vão lá. Quando vocês veem, por exemplo, um grande empresário, quando vocês veem, por exemplo, uma pessoa que vocês acham que tem muito dinheiro, porque tem uma empresa, e se perguntam quanto é que essa pessoa gastou para constituir essa empresa, ok? Vocês têm forma simples. Se for uma empresa comprometida com a transparência, se for uma empresa que divulga contas, ok? O que vocês têm que fazer aí, para o balanço patrimonial, olhar para a rúbrica do capital próprio, olhar dentro dessa rúbrica de capital próprio, tem alguns itens. Tem capital, reservas, resultados transitados, resultados do exercício. A rúbrica de capital é que espelha quanto é que essa pessoa investiu nessa empresa para ter este sucesso, ok? Claro que ao longo do tempo a empresa vai tendo outras fontes de financiamento, internas ou externas, mas o dinheiro inicial ou as prestações subsequentes que esta pessoa usou para constituir essa empresa, este valor é espelhado no balanço e na rúbrica de capital próprio. Dentro da rúbrica de capital próprio, nós temos a conta de capital ou a rúbrica de capital. Depois nós temos o quê? Depois nós temos as reservas, ok? As reservas, como a própria palavra diz, são reservas, ok? As empresas, de vez em quando, algumas são obrigadas, em termos legais, são obrigadas a constituir reservas todos os anos. Reserva é mesmo reservar, é mesmo poupar dinheiro, ok? Ok? Então, as reservas são constituídas anualmente, ok? As empresas têm que pegar parte, por obrigação legal, algumas têm que pegar parte dos resultados obtidos em anos anteriores e constituir uma reserva que vai alimentar o capital da empresa, ok? Vocês têm aqui, por exemplo, um exemplo que é reservas no valor de 2 mil milhões de kwanzas. É muito, hein? Essa empresa que está a investir bem. Ok? Significa que é parte dos resultados que não foram distribuídos, ok? O cenário normal é a empresa, os sócios investiram, a empresa trabalhou durante um tempo, teve resultados. No final do período, a empresa ter resultados, distribuir dividendos, ok? Mas algumas empresas são obrigadas, por lei, a constituir reserva legal. E também algumas podem fazer reservas livres, ok? Então, tanto as reservas legais quanto as reservas livres ficam espelhadas aqui nessa rúbrica de reservas, ok? Se vocês querem saber quanto é que uma empresa está a poupar, ou em termos de financiamento interno, esta é uma boa rúbrica para vocês olharem, a rúbrica de reservas, ok? Depois nós temos o quê? Nós temos também resultados transitados. Resultados transitados espelham resultados de anos anteriores. Se vocês querem saber qual foi a performance da empresa em termos de resultados acumulados, se é prejuízo ou lucros acumulados, vocês têm que olhar para a rúbrica de resultados transitados. Espelha os resultados obtidos nos anos anteriores, porque o que espelha o resultado obtido no exercício atual é o resultado do exercício e não o resultado transitado, ok? Vamos olhar para as notas dessas rúbricas aqui do capital próprio. Ok, começando pela rúbrica de capital. Como vocês podem ver aqui na nota, só temos quantos? Temos 4 itens. Temos o capital, ações quota próprias, temos os prêmios de emissão e as prestações suplementares. Mas, efetivamente, para esta empresa, no caso, não teve durante este período ações próprias, não teve prêmios de emissão, não teve também prestações suplementares. É apenas o capital e o capital social efetivamente subscrito, ok? Tá uma composição muito simples, mas também depende muito. Isso não há critérios, as empresas fazem conforme quiserem, conforme for a sua realidade. A rúbrica de reservas, conforme vocês podem ver aqui, temos reserva legal e reservas de reavaliação. As reservas legais são aquelas que são obrigadas a ser constituídas por lei, e aquelas reservas de reavaliação são aquelas reservas que resultaram de um movimento de reavaliação de algum ativo ou de alguma outra situação, mas são efetivamente reservas de reavaliação. Quando se faz uma reavaliação de um bem, por exemplo, de um ativo imobilizado, de uma viatura, por exemplo, né? A viatura tem um valor inicial lá registrado na conta de imobilizações corpóreas de 100 e faz uma reavaliação, por exemplo, de 120, ok? Por exemplo, o carro agora, em vez de valer 100, vale 120. Ok, você tem do lado do ativo,
um acréscimo de 20 e você tem que ter uma contrapartida, que é numa conta de reservas, ok? Mas só que é uma reserva de reavaliação, ok? Então, em termos de contrapartida, isto vem para aqui. Depois nós temos os resultados transitados, que são aqueles lucros ou prejuízos acumulados de exercícios anteriores, que eu vos disse que se vocês querem olhar para o histórico de que uma empresa já produziu em termos de resultado, se foram lucros ou prejuízos durante certo período de tempo, vocês têm que olhar para o histórico de resultados transitados, ok? Olham para a rúbrica, depois olham para as notas. Agora vamos para os passivos. O que são os passivos? Os passivos espelham as dívidas da empresa para com os terceiros, né? Os quilapes da empresa, né? Então, temos passivos de médio e longo prazo e temos passivos de curto prazo, ok? Os passivos não correntes são passivos de médio e longo prazo e os passivos correntes são passivos de curto prazo. Então, quais são as rúbricas que nós temos aqui no passivo não corrente de médio e longo prazo? Tem rúbricas de empréstimo de médio e longo prazo, tem impostos diferidos, tem provisões para pensões, tem provisões para outros encargos e tem outros passivos não correntes. Bom, é assim, para o caso dessa empresa, conforme vocês podem ver, essa empresa quase que não tem passivos não correntes, não tem dívidas de médio e longo prazo. As dívidas que tem são todas de curto prazo, portanto estão no passivo corrente. Não sei se adianta explicar aqui alguma coisa, deixa eu referir pelo menos um dos itens aqui. Empréstimos de médio e longo prazo, né? São aqueles empréstimos que a empresa obtém, por exemplo, diante de uma instituição financeira bancária, diante de um banco, e que tem período, são para ser pagos dentro de 5 anos, 10 anos, 2 anos, 3 anos. Então, esses itens são registrados aqui de médio e longo prazo. Bom, mas como não tem valor aqui, não adianta estar aqui a referir esses itens do passivo não corrente, ok? Depois, o passivo corrente. O passivo corrente, o que é que nós temos? O passivo corrente, nós temos as contas a pagar, os empréstimos de curto prazo. Aqui sim, a empresa tem dívidas de curto prazo, empréstimos de curto prazo e parte corrente do empréstimo de médio e longo prazo, ok? No caso, como a empresa não tem nenhum empréstimo de médio e longo prazo, também não existe uma parte corrente do empréstimo de médio e longo prazo. Isso é uma questão de um detalhe que vocês depois também podem perceber ao longo dos vídeos que vão acompanhando aqui no canal, mas não é o objetivo disso aqui estar a explicar ainda, ok? Depois nós temos outros passivos correntes, ok? Vamos olhar aqui para as notas das rúbricas do passivo corrente, ok? Começando pelas contas a pagar. Ok, então começando aqui pelas notas das contas a pagar. Nas contas a pagar, o que é que nós temos? Como a própria palavra diz, são contas a pagar, são dívidas a pagar, ok? Então, o que é que nós temos na rúbrica, nas notas de contas a pagar? Nós temos fornecedores, temos pessoal, Estado e outros credores, ok? Aqui na rúbrica de fornecedores, como é uma empresa comercial, o caso, exemplo que nós estamos aqui a analisar, o que é que nós temos aqui na conta de fornecedor? Nessa conta de fornecedor, nós temos a dívida que a empresa tem com os seus fornecedores, ok? Como é uma empresa comercial que nós estamos aqui a analisar, ok? Essa empresa provavelmente compra alguns produtos a crédito, ok? Compra alguns produtos a crédito e revende aos seus clientes, ok? Mas também não é um valor muito expressivo, ok? Parece que a empresa não compra assim tantos produtos a crédito. Acho que a maior parte mesmo compra a pronto pagamento e depois revende os seus produtos. Vocês verificaram também que no caso das existências era um valor muito expressivo, mas em termos de dívida com clientes não tinha muitas, porque acho que a maior parte dos produtos são comprados a pronto pagamento. Também trata-se de tecnologia, né? São indústrias de capital intensivo e se calhar os fornecedores, as fábricas, têm necessidade urgente de liquidez e por isso não dão assim tanto crédito. Vocês veem que aqui em termos de fornecedor a rúbrica tem cerca de 2 mil milhões de kwanza e a empresa não tem uma dívida grande com o fornecedor. Depois também temos o pessoal. Esta rúbrica de pessoal, o que é que espelha? Espelha exatamente a dívida que a empresa tem com os trabalhadores no momento do fecho de conta, ok? Então, os funcionários que estão na empresa, a dívida em termos de pessoal, os salários não pagos ficam aqui espelhados. Se você quer saber quanto é que uma empresa deve ao seu pessoal, então tem que ir na rúbrica de contas a pagar, no passivo, primeiro, tem que ir no passivo, na rúbrica do passivo corrente, e na rúbrica contas a pagar. Na rúbrica de contas a pagar vai as notas das contas, a nota dessa rúbrica, vai lá ver o detalhe, tem fornecedor, tem pessoal. Esta rúbrica do pessoal é que espelha a dívida que uma empresa tem para com os seus
trabalhadores, ok? Depois temos o Estado. Se você quer saber, aqui é muito simples, se você quer saber quanto é que uma empresa deve ao Estado, em todos os impostos, independentemente do imposto, ok? Se você quer saber o quanto é que uma empresa deve ao Estado, este valor está aqui registrado na rúbrica contas a pagar, esta subrúbrica aqui Estado, ok? Depois nós temos outra rúbrica de outros jogadores que estão registrados também outras dívidas, mas o detalhe aqui não espelha, para nós sabermos esse detalhe, temos que olhar para o balancete da empresa, ok? Bom, terminamos as contas a pagar, agora vamos olhar para outros passivos correntes. Outros passivos correntes, o que é que tem, ok? Em termos de composição desta conta dessa rúbrica de outros passivos correntes, a empresa tem aqui encargos a pagar, participantes e participadas, o que significa que a empresa tem dívidas a pagar com um dos seus participantes ou uma das suas participadas, ok? Rúbrica muito simples também, não tem muito detalhe aqui, acho que vocês conseguem compreender. Bom, então como vocês puderam ver, o exercício de leitura ou de interpretação de um balanço patrimonial é simples. É olhando para o balanço, vendo os períodos de reportes, que é, no caso desse exercício que nós fizemos aqui, é 2020 e 2019, né? Então, como é que se faz? Escolhe-se um caso, pesquisas aí no Google, relatório de conta da empresa tal, abres o relatório, vais até o balanço, né? No balanço vais encontrar as principais rúbricas, o ativo, passivo, capital próprio. Depois vais encontrar um indicador que diz a nota explicativa do que é que compõe aquela rúbrica e depois tem um valor. Este valor normalmente é apresentado tanto para o período atual de reporte quanto para o período imediatamente anterior, ok? Normalmente apresenta-se em 2 anos. Nos vários países, a forma de apresentação é essa, apresenta-se 2 anos de reporte, mas as notas explicativas, todo o detalhe é só em relação ao ano atual, porque o do outro ano já foi espelhado no relatório de conta do outro ano, ok? Muito obrigado, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, ajude o nosso canal a crescer, o canal está com um bom ritmo e estou a gostar muito, muito obrigado a todos que já estão inscritos e, por favor, partilhem esse vídeo para que esse conhecimento chegue a mais pessoas, ok? Muito obrigado, estamos juntos e até o próximo vídeo.